E o deputado federal bolsonarista Ottoni de Paula protagonizou uma cena inusitada nesta terça-feira, dia 15, no Palácio do Planalto, durante solenidade de sanção da lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel. É isso que está escrito aqui na matéria do Valor Econômico, valor.globo.com. O Lula, na última terça, dia 15, sancionou a lei e cria o Dia Nacional da Música Gospel. É interessante que esse povo crente gosta muito de homenagem, né? Eu poderia tecer aqui críticas sobre a própria música gospel em si. Eu não sei se é a maioria ou se é uma minoria, mas muitas não tem absolutamente nada a ver com o evangelho em si. Mas é interessante o fato de que eu não consigo imaginar Jesus pedindo homenagem. Mas eu vi ele pedindo para a gente fazer um ritual, promover sempre, né, um ritual para lembrar a morte dele. Aí sim, aí já é uma coisa interessante, né? Mas a igreja não... Ela luta muito pelos seus direitos, que já tem. Não é uma crítica à questão de lutar em relação aos direitos, mas é uma comparação, é uma constatação teológica e bíblica. É uma constatação de uma diferença brutal que se tem entre igreja e Jesus e os apóstolos. A vida da igreja é de um jeito, a vida de Jesus e dos apóstolos é de outro jeito. Você pode pensar bem assim, não, mas não tem como ser do mesmo jeito. Será que não? Tem. Agora, se nós não queremos, isso é outra coisa. Mas o que eu quero comentar mesmo aqui, saindo da questão da música gospel em si, da busca por privilégios por parte da igreja, dos evangélicos, é outra coisa. Eu quero comentar sobre o Ottoni de Paula. E eu vou acabar tendo que comentar sobre o Lula. Antes de mais nada, dá uma olhada no que o Ottoni de Paula falou em 2022, depois das eleições, antes mesmo do Lula assumir. Continua falando sobre o projeto do Partido das Trevas contra a igreja. Então preste atenção, você que faz parte dos mais de 20% de evangélicos que votaram em Lula, que votaram no Partido das Trevas, você acha que Lula ou o Partido das Trevas vai poupar a igreja? Só mais um minuto, senhor. Que Lula vai poupar a igreja porque agora é Lula, paz e amor? Não, a vingança virá. Nós escolhemos o lado do conservadorismo, e o PT e Lula sabem que ou eles calam a igreja ou eles terão um problema com o poder. Portanto, no dia que a igreja começar a ser perseguida nesse país, você que votou em Lula, faz um L. Então, bom, como você pode ver aí, parece uma coisa assim muito interessante, porque eu vou ler aqui a matéria do Valor Econômico, aí eu vou comentando. Olha só, ao discursar no evento, ele, Ottoni de Paula, fez diversos elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava presente, e disse que os evangélicos não têm dono. Ottoni de Paula representou na solenidade a Frente Parlamentar Evangélica, a chamada Bancada da Bíblia. Lembrando que o que eu vou criticar aqui sobre o Ottoni de Paula vale para toda essa bancada evangélica, essa bancada da Bíblia, todos, esses que compõem também uma tal bancada da bala, esses aí que são assim, nessa panelinha. Ottoni disse jamais ter votado em Lula, assim como uma grande parcela do público evangélico. Mas ponderou que esse segmento não vota por idolatria, como se Deus fosse membro de um partido ou votasse em alguém. Eu não sei se não vota por idolatria não. É difícil pensar isso. Não vou entrar em detalhes dessa questão aqui, mas vou comentar um outro ponto bem aqui. Como se Deus fosse membro de um partido, ele não é realmente, ou votasse em alguém. Talvez se Jesus estivesse aqui, nessa terra hoje, ele escolheria alguém para votar. E com certeza não seria em quem faz política armamentista. Pense Jesus, é porque é difícil tirar Jesus do contexto dele, para colocar aqui e ele continuar com a mesma personalidade. Por isso que é difícil fazer essa transição. Mas se a gente puder imaginar Jesus aqui, sem se desvencilhar do elemento extremamente pacífico do coração dele, com certeza ele não votaria em quem Ottoni de Paula apoiou no passado. Eu disse aqui no começo, deputado bolsonarista. Continuando aqui, ele afirmou ainda que a igreja não é de esquerda ou de direita, nem tampouco desse ou daquele partido. Também não acho que isso seja verdade. Até porque essa igreja da qual ele pertence
ela é de direita sim. Mas vamos lá. Não temos um dono, senhor presidente. Ou, com todo respeito aos irmãos católicos, não temos um papa, uma liderança maior. Somos um corpo plural em nossa visão de mundo, a partir do nosso entendimento das Santas Escrituras, que é um entendimento extremamente equivocado, né? Convenhamos, né, Ottone de Paula? A partir do nosso entendimento das Santas Escrituras, mas tendo Cristo como nosso grande líder e cabeça. Não. Quem tem Cristo como líder e cabeça, não vota em política de armamento. A igreja, senhor presidente, ele falando com o Lula, né? Não é de direita ou de esquerda. E não é desse partido ou daquele outro partido. Não somos gados ou jumentos. Bom, se você quiser rir aí do outro lado, pode. Somos ovelhas do bom pastor. Qual? Porque o bom pastor diz, vai por um caminho, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você vai pelo outro. Tá? Até porque, nessa fala que a gente acabou de ver, o senhor Ottone de Paula mente descaradamente. Por que eu digo mente descaradamente? Porque ele falou, colocou ali Lula como alguém que ia se vingar dos evangélicos, ia perseguir, ia fechar a igreja, ia calar a boca da igreja. Aquela história de que a gente já conhece. É interessante que os governos do PT têm um histórico de sancionar, de sanção de leis que favorecem evangélicos. Como que alguém pode sancionar leis que consolidam ainda mais a estrutura perante o Estado, né? A estrutura de uma religião que o cara quer acabar? Porque eles falam que o Lula quer acabar, ou que o PT quer acabar com isso. Então não é uma mentira, claramente. Não precisa lembrar aqui de novo. Mas é sempre bom lembrar que Jesus disse que a mentira é filha do diabo. Esse pessoal anda junto. Então, quais são as intenções do Ottone de Paula nesse sentido? Não estou achando ruim dele se aproximar, não. Que se aproxime do Lula. E o Lula vai achar bom, porque ele precisa. Porque Lula tem, apesar de que ele consegue governar, mas há uma dificuldade no sentido da governabilidade. O parlamento em sua maioria, bolsonarista. E o Centrão, que é todo de direita, e você precisa negociar com o Centrão. Então, ele precisa disso aí. Então, o Lula não está errado. Essa aqui não é uma crítica ao Ottone de Paula por ele se aproximar do Lula. Mas é uma crítica ao que ele disse aí, ó, em 2022. E antes disso, ele sempre disse. Ele sempre se colocou dessa forma. Sempre. Desde antes de Bolsonaro ser presidente. E as paixões políticas não vão desviar o nosso papel de sermos, como disse o Cristo, sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo? Sério mesmo? Aí ele vai e diz aqui, ó, o deputado convidou ainda Lula para se aproximar sem reserva, ok, dos evangélicos, tem lugar na mesa do Pai, que é Deus, para termos comunhão. Ah, de acordo com esse vídeo aí, não era isso que ele demonstrava. E o foco é esse, é que ele sabia no vídeo que estava mentindo. Então eu fico me perguntando aqui, como que ainda tem gente que se diz crente, que acredita nessa bancada dita evangélica? Porque isso aqui, como eu falei antes, isso aqui você pode estender essa questão dele aqui para toda a bancada evangélica. Todos que estão lá é com essa cabeça aí. Aí tem gente lá que está criticando ele, porque é diferente do Ottone de Paula, não concorda com a aproximação para com Lula. Olha que interessante. Então, nesse ponto, Ottone de Paula está discordando dos outros, mas no quesito mentira, todos são iguais. Todos são iguais. Ottone de Paula afirmou ainda que, embora não tenham majoritariamente votado em Lula, os evangélicos estão entre os brasileiros mais contemplados por suas políticas sociais. Olha que interessante. Ele reconheceu isso aqui. Então é muito contraditório isso aqui que ele está dizendo, revelando toda a bancada evangélica. Eles sabem da verdade a respeito da política de Lula. Eles sabem o tanto que Lula beneficia evangélicos no sentido do povo, enquanto povo, bem como evangélicos enquanto igreja, instituição religiosa organizada. Eles sabem. Todos sabem, não é só um Ottone de Paula. Ou seja, o que eles falam negativamente a respeito do Lula é tudo mentira. Mentira. E eu volto a perguntar, como pode ter gente que diz que crê em Jesus e se mistura, apoia essa bancada evangélica? Foge desse povo. Se você é crente de verdade,
foge dessa gente. Eu vou finalizar aqui a leitura. A maioria dos evangélicos dessa nação talvez não votaram em Vossa Excelência, o Senhor sabe disso. Mas mesmo assim, talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, aos quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, olha que revelação que ele fez aqui, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos, afirmou. Ele denuncia duas coisas aqui. Primeiro, que a teologia da prosperidade não funciona. Porque se a maioria esmagadora, como ele disse aqui, dos crentes, são pobres e necessitados, então quem enriquece são os líderes, né? Quem enriquece são os líderes, né? E a outra coisa aqui mais importante para o nosso vídeo aqui é que ele está dizendo aqui que os governos de esquerda foram quem mais ajudaram e ajuda esse povo. Que eles próprios líderes incitam contra a esquerda, com mentiras. Com mentiras. Uma coisa importante que ele falou aqui também é que Jesus dedicou seu tempo mais aos pobres, que é uma coisa que eles odeiam na política de esquerda. E as políticas de direita na maioria das vezes, para beneficiar a elite, gente que está no topo. Olha que contradição. E também graças a essa visão social que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores. Olha aí, que coisa magnífica, hein, Antônio de Paula? E o tanto que você bateu em Lula e fez campanha para Bolsonaro, sendo que jamais Bolsonaro aderiu a esse tipo de programa. Ele pegou uma continuidade, por exemplo, a Casa Verde e Amarelo, que era a Minha Casa Minha Vida, e o outro, que eu esqueci o nome, o Bolsa Família, que o nome era Auxílio Brasil. Mas dizer que políticas desse tipo aqui surgem do coração de alguém como o Bolsonaro, ou do partido dele, o PL, ou de qualquer partido pelo qual ele passou, você, Antônio de Paula, sabe disso. Você sabe. Ele sabe. Mas ele mente. Política de esquerda que se preocupa com isso. Isso se chama justiça social. Como disse o Antônio de Paula, né? Olha, isso aí visa beneficiar os pobres, a quem Jesus mais dedicou seu tempo. Gente, olha, você é crente, você tem que se afastar dessa tal bancada evangélica, que de evangelho só tem um nome. Que é uma coisa que eu repito aqui o tempo todo, mas é sempre bom repetir de novo, é sempre bom lembrar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você tem convicção de que esse assunto é importante, dê o like, compartilhe esse vídeo, espalhe o debate, contribua para a democratização da consciência crítica, tanto dentro do âmbito da religião quanto fora.